Olá, o assunto que trataremos hoje será contas. Então, com relação às contas, qual é a primeira impressão que nós temos? Conta de água, luz, telefone. Essas contas, na verdade, no sentido de ter algo a pagar, também não deixa de ser uma conta que deverá ser utilizada na contabilidade. Mas, de forma geral, contas representam o nome técnico, o título que damos aos elementos que representam bens, direitos, obrigações, despesas, receitas e ainda as chamadas contas de patrimônio líquido. Nessa perspectiva, nós entendemos que as contas são fundamentais para que nós possamos fazer uma escrituração nítida, uma escrituração que dite a veracidade dos fatos que ocorreram na empresa. Dessa forma, vamos dizer assim, pré-requisito para nós chegarmos num dos pontos mais importantes do nosso curso, que é tão somente a escrituração dos fatos contábeis, nós sabermos bem, entendermos bem como funcionam as contas, bem como caracterizá-las dentro do contexto dos registros contábeis. Dessa maneira, vejamos alguns conceitos relativos às contas. Tá aí. Vários são os conceitos, portanto, apresentados para contas. Um deles é o nome técnico que identifica os elementos patrimoniais, bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido, e ainda os elementos que representam elementos de resultado, bem como as despesas e receitas. Outro conceito é que conta é a representação gráfica dos débitos e créditos que qualifica os componentes patrimoniais. Temos ainda conta como sendo um título que identifica um componente do patrimônio e também que é um termo técnico utilizado pela contabilidade para registrar as ocorrências que envolvem o patrimônio e ainda as receitas e as despesas. Para facilitar o estudo das contas, nós dividimos essas contas em três grandes teorias. Então, na verdade, essas teorias são consagradas aí pela ética contábil, pela a grande maioria aí dos contadores, dos autores. Nessa perspectiva, nós temos aí formalizadas três teorias, das quais serão primordiais para que nós possamos identificar os grupos das contas. Dentre as quais temos a teoria patrimonialista, materialista e a personalista. Na teoria materialista, propriamente dito, nós temos aí uma sugestão de contas integrais e diferenciais que, na verdade, vão assim fugir um pouco à característica da classificação das contas patrimoniais, que, na verdade, essa, a teoria patrimonialista, melhor dizendo, essa é a mais utilizada pela contabilidade. Vamos, então, entender como funcionam essas contas, como elas são divididas dentro dessas teorias. Vamos lá? Então tá aqui, teoria patrimonialista. Divide as contas em dois grandes grupos, dos quais as contas patrimoniais são aquelas que representam os bens, direitos, obrigações e contas de patrimônio líquido. Já as contas de resultado são aquelas que representam as despesas e receitas. Na teoria materialista, entendemos aí, portanto, que as contas são divididas em dois grupos também. Temos as contas integrais e as diferenciais, sendo que as contas integrais são aquelas que representam os bens, direitos e obrigações e as diferenciais, aquelas que representam o patrimônio líquido e ainda as receitas e as despesas. Como puderam observar, nesse grupo aqui, na segunda teoria patrimonialista, as contas de patrimônio líquido está junta, as contas que representam os bens, direitos e obrigações. Já na teoria materialista, as contas que representam o patrimônio líquido as contas estão juntas às receitas e às despesas. E aqui, com relação às contas diferenciais, serão as mesmas das contas dos agentes proprietários na teoria personalista. Portanto, representando o patrimônio líquido, as despesas e as receitas. Temos ainda na teoria patrimonialista outras duas divisões, outros dois grupos de contas. O dos agentes consignatários,
e dos agentes correspondentes. As contas dos agentes consignatários são aquelas que representam os bens, enquanto as contas dos agentes correspondentes, os direitos e obrigações da empresa. Pois bem, vamos então resolver uma questão da banca da Sescan Rio que caiu em 2010. Vamos lá? Então temos aí um plano de contas, uma relação de contas no qual é necessário sabermos qual tratamento daremos classificando cada uma dessas. Então diz assim, o contador da firma Alfa Limitada criou os seguintes títulos para complementar o seu plano de contas. Então vamos classificar uma a uma, primeiro com relação à teoria patrimonialista. Vamos lá? Despesa de aluguel, por ser uma despesa, representa uma conta de resultado. Tá aqui, resultado. Aluguéis a pagar, lembra? Pontinho, pontinho a pagar, representa uma obrigação, sendo assim, considerada uma conta patrimonial. Aluguéis passivos, atenção, gente. Aluguéis passivos não tem nada a ver com obrigação. Essa expressão aluguéis passivos, na verdade, é sinônima de despesa de aluguel. Nessa perspectiva, aluguéis passivos é considerada, a conta aluguéis passivos é considerada conta de resultado. Prêmio de seguros, valor pago pela empresa asseguradora para ter determinado bem assegurado por um certo período de tempo. Então, só prêmio de seguros representa uma despesa para a empresa, portanto, considerada conta de resultado. Seguros a pagar, pontinho, pontinho a pagar, representa, portanto, uma obrigação. Da mesma forma que aluguéis a pagar, conta patrimonial. Impostos a recolher. Lembra dessa expressãozinha a recolher? Qualquer imposto, pontinho, 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 a recolher representa uma obrigação, no sentido de que a empresa tem algo a pagar, a recolher aos cofres públicos. Só salários, então aqui, impostos a recolher, conta patrimonial, só salários, conta de resultado, aluguéis ativos a vencer. Só aluguéis ativos, por analogia, entendemos que representa uma receita, já que aluguéis passivos representam uma despesa, só aluguéis ativos representam uma receita. E ainda, com essa expressãozinha a vencer, representa uma receita antecipada. Ou seja, nesse caso, o proprietário do imóvel recebeu valores relativos a determinado aluguel, no qual ainda não cedeu o imóvel a ser utilizado pelo locatário. Nessa perspectiva, aluguéis ativos a vencer representa uma obrigação para a empresa, portanto, conta patrimonial. Aluguéis a receber, pontinho, pontinho a receber, representa direito para a empresa, conta patrimonial. Aluguéis ativos, aluguéis ativos, mesma coisa que receitas de aluguéis, conta de resultado. Aluguéis passivos a vencer. Então, só aluguéis passivos representam uma despesa para a empresa. E essa expressãozinha a vencer representa uma despesa antecipada. A empresa pagou por algo que ainda não consumiu, não usufruiu. Sendo assim, esse aluguel passivo a vencer, por se tratar de uma despesa antecipada, representa um direito para a empresa, conta patrimonial. Seguros a vencer, só seguros representam uma despesa para a empresa. E aí, com a expressãozinha a vencer, representa uma despesa antecipada, conta patrimonial. Impostos e taxas, despesas, portanto, conta de resultado. Impostos a recuperar representa, portanto, um direito para a empresa, no sentido de que a empresa tem algo a receber, a recuperar junto aos cofres públicos. Sendo assim, pontinho, pontinho a recuperar, não importa o nome do imposto, representa, portanto, um direito, uma conta patrimonial. Vamos contar? Então tá aqui, Letra A,
Contas de resultado, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa! Já de cara a resposta. Portanto, com relação à teoria patrimonialista, esta será a teoria mais utilizada. Vamos atentar para o fato que nesse tipo de classificação das contas, nós temos dois grupos que representam aí a teoria patrimonialista: o grupo das contas patrimoniais e o grupo das contas de resultado. As patrimoniais englobam os bens, direitos, obrigações e contas de patrimônio líquido, enquanto que as contas de resultado, receitas e despesas. Elementos das contas. Os elementos das contas representam exatamente, como elas se portam dentro da perspectiva do chamado plano de contas. Então, toda conta tem que ter um nome, um título. E assim, no manejo, dessas contas, nós utilizaremos o chamado método das partidas dobradas, que, como vimos anteriormente, esse método das partidas dobradas, também chamado de método veneziano, representa a escrituração no qual cada aplicação de recursos terá uma origem, seja ela origem própria ou origem de terceiros. Ou até pode ter até mais de uma origem, assim como cada origem pode representar mais de uma aplicação. Nessa perspectiva, tomando-se por base o tratamento dado à natureza de cada uma das contas, nós também podemos dizer que para um ou mais débitos deverá existir um ou mais créditos, de forma que o total do débito sempre coincidirá com o total do crédito. Então, no lançamento contábil, cada conta deverá ter a sua natureza. Então, ela receberá valores a débito ou valores a crédito. Sendo assim, além do título, também é considerado elemento da conta um valor debitado, um valor creditado. O histórico ou operação representa a situação em que há uma explicação, vamos dizer assim, acerca do que está sendo mencionado na conta, inclusive falando a respeito da contrapartida da outra conta que está sendo envolvida ali no registro do fato. E, por fim, o saldo. O saldo da conta será representado pela diferença entre os valores debitados e os valores creditados nessa conta. Portanto, uma conta pode apresentar os seguintes saldos. Saldo devedor representa a situação de dívida em relação a outra conta. É quando o débito é maior do que o crédito. Saldo credor, situação, olha só, em que a própria conta assume o sentido de ceder valores, ter crédito para com uma outra conta. Nessa perspectiva, quando há mais de um lançamento na própria conta, quando os valores creditados eles são maiores que os debitados. E, por fim, o saldo nulo, quando os valores a débito são iguais aos a crédito. Lembrando que, para a obtenção do saldo da conta, basta diminuirmos, subtrairmos os valores debitados dos creditados. Sendo assim, uma forma de representação gráfica das contas mais utilizado é o chamado razonete. É o gráfico em T. Esse, na verdade, é uma representação simplificada do livro Razão, que facilitará, vamos dizer assim, o entendimento dos valores que deverão ser debitados ou creditados em determinada conta, além do fato de a partir do livro Razão, nós temos ali o saldo bem à vista, vamos dizer assim, de cada uma dessas contas. O que não acontece num outro livro principal, chamado de livro diário, que a gente vai ver mais à frente, no qual vai ditar todos aqueles fatos que ocorrem na empresa de maneira cronológica. Dessa forma, o razonete
ou chamado razão simplificada, ou ainda o gráfico em T, para os estudos, explicações, resoluções de problemas e dentre outros, vão ser utilizados, né, de gráfico de forma simplificada, a chamada conta T, razonete ou razonete em T. Nessa representação gráfica da conta, nós teremos aqui o título, que é o nome da conta, e os valores lançados à esquerda representarão os valores debitados. E os valores lançados à direita desse razonete, os valores creditados. Sendo assim, para a determinação do saldo de uma conta, nós teremos a seguinte análise, ó. Com relação aos valores debitados, ó, caso estes sejam maiores que os creditados, ou seja, os débitos maiores que os créditos, nós teremos uma conta com saldo devedor. Ou, caso os valores debitados sejam menores que os creditados, nós teremos aqui na conta a representação de um saldo credor. Ou ainda, ó, caso os valores debitados sejam iguais aos creditados, nós teremos aqui, portanto, uma conta com saldo nulo. Portanto, aí o lado esquerdo da conta, né, chama-se débito, enquanto que o lado direito chama-se crédito. E esse será o tratamento dado às contas no que tange aos registros dos fatos contábeis. Função e funcionamento da conta. Dois conceitos bastante simples que são fundamentais para o entendimento de cada conta no contexto aí do ramo, vamos dizer assim, da atividade praticada pela empresa. Então, vamos estudar mais adiante o chamado plano de contas, que é a relação, o elenco das contas utilizadas na escrituração dos fatos contábeis em determinada empresa. Essa relação de contas, ela deve ser adequada ao ramo que a empresa se prestou a executar. Então, cada conta terá a sua função e o seu funcionamento, sendo que esse plano de contas, ele tem já uma ordem pré-estabelecida lá na Lei 6.404, com as suas alterações, né? E ainda, ó, especificamente no artigo 179, nós temos ali elencados as formas em que essas contas deverão aparecer nas demonstrações contábeis. Então, a partir do artigo 179, nós temos ali as orientações acerca dessa representação das contas dentro do plano de contas, em especial a partir do balanço patrimonial, como elas devem ser classificadas. Então, com relação à função da conta, representa aquilo que a conta se presta a realizar. Enquanto no que diz respeito ao funcionamento destas, é dizer se as contas aumentam por débito, diminuem por crédito, ou aumentam por crédito, diminuem por débito. Sendo assim, ó, a função da conta serve tão somente para registrar as operações que ocorrem no patrimônio. Por exemplo, ó, a conta caixa. Qual é a função da conta caixa? Representa ali, ó, uma situação em que elas registram as operações de recebimentos e pagamentos de dinheiro. Por exemplo, a conta duplicatas a receber. Duplicatas a receber é um direito da empresa, portanto, representa as vendas que esta realiza a prazo. Outra aí, ó, veículos. Registrar as aquisições e baixas de veículos pertencentes à empresa. Temos aí a conta capital, que tem por função registrar os valores que constituem o capital social registrado. E o funcionamento é a forma pela qual a conta é movimentada, relacionando-se com os registros a débito ou a crédito
dessas contas. Sendo assim, no que diz respeito ao funcionamento das contas, vamos dizer que seria o clímax, o cume dessa parte que trata das contas. É o que chamamos de mecanismo do débito e crédito. Cada conta possui uma natureza. Ela, em determinadas circunstâncias, elas podem aumentar por débito ou diminuir por crédito, enquanto outras podem aumentar por crédito, diminuir por débito, e assim, nesse manejo, nesse tratamento dado às contas, é que nós efetuaremos as escriturações dos fatos contábeis, chegando, vamos dizer assim, ao ponto máximo que seria da contabilização dos fatos de uma empresa, que é tratar esses lançamentos de forma resumida, trazendo esses lançamentos para o contexto das demonstrações contábeis. Então, cada demonstração contábil é a síntese, o resumo do que aconteceu na empresa por determinado período de tempo, que na maioria das vezes é o exercício social, período de um ano. Então, para aquelas demonstrações exigidas por leis, previstas na Lei 6.404, nós temos aí como lastro de tempo para que sejam efetuadas os registros contábeis e, ao término desse exercício social, elaboradas as demonstrações contábeis. Nós temos aí uma perspectiva de que o tratamento dado a essas contas vai seguir à risca esse mecanismo do débito e crédito pautado no método das partidas dobradas. Então, quanto a isso, será assunto de uma próxima aula. Grande abraço, sucesso na carreira!